Senhor, tudo bem com você? Eu sou a Tia Rô e eu vim mais uma vez para mais uma história. Nessa oportunidade, amigo, nós vamos ler aqui na nossa Bíblia gigante, no livro de 2 Samuel, capítulo 9 e o versículo 7. E se você não sabe ler, pede ajuda da mamãe, do papai, do irmãozinho, amém? E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu avô, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Tá vendo, amiguinho? Que história interessante! Você já ouviu falar sobre Mefibosete? Não? Hoje nós vamos falar sobre um personagem bíblico chamado Mefibosete. Era um menininho que, quando ele era criança, ele sofreu um acidente e ficou aleijado dos pés. E a babá dele levou ele para uma cidade chamada Lodebar. E lá em Lodebar, ele viveu muitos anos. Era uma cidade muito pobre, sabe? Passava muita necessidade. Mas ela precisava, né? Precisava estar ali. Ela estava fugindo com medo dos inimigos do rei vir, né, de fazer mal para o menino de 5 aninhos. Tinha 5 aninhos Mefibosete quando caiu, se machucou os pezinhos e ele ficou com os pés aleijados. E ele cresceu, ficou adulto com os pés aleijados. Então, mas só que antes, muito antes, né, do pai dele morrer, Jonatas, ele era amigo do rei Davi. Você já ouviu falar do rei Davi? Jonatas era filho do rei Saul, mas era muito amigo do rei de Davi, antes de Davi ser rei. E Jonatas, um certo dia, conversou com Davi e eles fizeram um pacto, uma aliança entre um e outro, dizendo assim: se Davi morresse, Jonatas ia cuidar dos filhos de Davi. E se Jonas morresse, deixasse filhos, Davi ia cuidar deles. E tinha uma promessa, né, na vida de Mefibosete. Mas, passado-se o tempo, sabe? Passado-se o tempo que Jonatas morreu, né? Saul morreu e colocaram Davi como rei de Israel. E algum tempo depois, de repente, o rei Davi começou a se lembrar: Jonatas, eu fiz uma promessa a Jonatas, que eu cuidaria do filho dele, que eu ia abençoar o filho dele. O que será que aconteceu? Será que não tem ninguém? E de repente ele se lembrou que Ziba, o servo dele, chamado Ziba, tinha sido servo do rei Saul. E ele chamou Ziba e disse: Ziba, fala para mim, você não sabe se tem alguém que sobrou do rei Saul, da descendência de Saul, para que eu possa abençoar? E aí Ziba disse assim: ah, tem um, mas ele está lá em Lodebar, ele é aleijado dos pés. E aí Davi disse assim: tá bom, então vai buscá-lo, porque eu preciso abençoar ele. E aí Ziba foi para Lodebar, sabe? Chegando lá em Lodebar, ele procurou pela casa de Maquir e ele bateu na porta da casa de Maquir e ficou sabendo que realmente Mefibosete morava ali. E ele entrou na casa de Mefibosete, conversou com ele, disse para ele que o rei mandou chamar ele, se ele estava disposto a voltar com ele, né, para a casa do rei. E Mefibosete, mais que depressa, resolveu: não, eu vou sim. Mefibosete foi e disse adeus a Lodebar, né? Aquele lugar de miséria, aquele lugar de dificuldade que ele vivia, ele disse adeus para Lodebar, amiguinho. E ele foi, né, junto com Ziba para a casa do rei Davi, para o palácio do rei Davi. Chegando lá, né, ele se prostrou diante do rei e ele até estava meio com medo, né? O que será que o rei quer comigo? Mas o rei disse: não temas, Mefibosete, porque eu fiz uma promessa ao seu pai que ia te abençoar, né? Então ele falou: olha, eu vou devolver todas as terras do teu avô, vou dar para ti
e você vai comer na minha mesa, Mefibosete. Você vai comer na minha mesa todos os dias. E aí o rei fez um decreto, né? E deu a Ziba, o seu servo, a parte da casa dele. Ele falou assim: você, Ziba, você vai cuidar da terra de Mefibosete, porque ele é coxo dos pés, ele não pode cuidar, mas você vai cuidar para ele. Você vai ser servo, Ziba. Agora você vai deixar de ser meu servo para ser servo de Mefibosete. E Mefibosete vai comer na minha mesa todos os dias da vida dele. Ele vai ser como um dos meus filhos. Então ele recebeu, né? O rei Davi adotou Mefibosete como filho dele. Você já viu, já imaginou que coisa interessante, amiguinho? Que foi maravilhoso para o coração de Mefibosete. Mefibosete devia estar triste lá naquela cidade de miséria, na verdade, aquela cidade triste, aquela cidade de pobreza, né? Mas de repente chegou aquela notícia que ele ia começar a ter uma nova vida. A vida de Mefibosete mudou da água para o vinho, menino. A vida de Mefibosete não era mais aquela vida lá de Lodebar. Agora ele disse adeus, Lodebar, né? Então, e ele foi comer na mesa do rei todos os dias, como se fosse um filho do rei Davi. Você gostou dessa história? Se você gostou, fique esperando, porque na próxima oportunidade a gente vem com uma história nova para edificar a sua fé e alegrar o seu coração.